Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Pátio San Damaso, Palácio Apostólico no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 23 de setembro. Nos estúdios, Silvonei José. Uma boa quarta-feira a você. Santo Padre chegou ao interior do Palácio Apostólico, no Pátio San Damaso, cerca de 20 minutos atrás. Esse é o tempo que o Papa está gastando para encontrar os fiéis e peregrinos, saudá-los, fazer fotografia, dar autógrafos, saber da vida das pessoas, como elas estão. É claro, o sorriso estampado no rosto do Santo Padre nos dá realmente o tom desse encontro desta quarta-feira. Santo Padre que está dedicando nesse período a sua audiência, suas catequeses para o tema Curar o Mundo, nesse período de pandemia e pós-pandemia. A temática de hoje, subsidiariedade e virtude da esperança. Esse é o tema que o Santo Padre vai tratar na catequese de hoje. Santo Padre lentamente conversa com as pessoas, assina fotografias, manda recado, enfim, abençoa casais, abençoa agora as alianças de um casal, dizendo para nunca terminar o dia, né, um emburrado com o outro. Podem até discutir, mas não terminar o dia. Bandeira também de países, de vários países presentes nesta audiência. Vemos a bandeira libanesa e todo mundo querendo explicar, né, por que está aqui, quem são as pessoas, trazem fotografias, pedem a bênção, essa é minha mãe, esse é meu filho, esse é meu marido, enfim, é um momento vivido intensamente. Agora temos a presença também de argentinos, é claro, toca o coração do Santo Padre. E hoje, 23 de setembro, a gente recorda São Pio de Pietrelcina, Padre Pio, que nasceu no seio de uma família de camponeses e desde criança sempre foi animado pelo desejo de ser frade. Recordamos que aos 16 anos ele entrou para o noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em Morcone, adotando então o nome de Frei Pio. Em 1910 ele recebeu a ordenação sacerdotal. E 6 anos depois entrou para o convento de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, onde dedicava muitas horas do seu dia ao sacramento da confissão. E o cume das suas atividades pastorais era a celebração da Santa Missa. Ele se definia um pobre frade que reza. A oração, afirmava ele, é a melhor arma que temos. É a chave que abre o coração de Deus. Olha que bonito, não? Em 1948, o Padre Pio confessou um jovem sacerdote polonês, Padre Karol Wojtyła, que 30 anos depois se tornou sucessor de Pedro com o nome de João Paulo II. No humilde frade, realçou o pontífice em 1999, durante o rito de beatificação de Padre Pio, pôde-se contemplar a imagem de Cristo sofredor e ressuscitado. Seu corpo, marcado pelos estigmas, recordamos Padre Pio, carregou por quase 50 anos os estigmas, indicava a íntima ligação entre a morte e a ressurreição. Não menos dolorosas e humanamente talvez ainda mais torturantes, recordou o Papa na sua homilia, foram as provações que ele teve que suportar por causa, se assim podemos dizer, dos seus carismas particulares. Para Padre Pio, sofrer com Jesus é um dom. Ao contemplar a cruz sobre os ombros de Jesus, disse ele, sinto-me mais fortalecido e exulto com santa alegria. Tudo o que Jesus sofreu na sua paixão, revelou Padre Pio, eu também sofro, indignamente, segundo as possibilidades de uma criatura humana. E a vida, então, de Padre Pio foi também um reflexo de um incessante compromisso para aliviar as dores e as misérias de tantas famílias. Em 1956, foi inaugurado a Casa Alívio do Sofrimento, uma obra hospitalar de vanguarda. É a pupila dos seus olhos. Essa é uma criatura que a providência gerou, disse ele,
com a ajuda de todos vocês. Padre Pio faleceu no dia, ou melhor, na noite do dia 23 de setembro de 1968, com a idade de 81 anos. Em 16 de junho de 2002, foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II, que afirmou então na sua homilia: a vida e a missão do Padre Pio são um testemunho das dificuldades e dores que, se aceitos por amor, se transformam em um caminho privilegiado de santidade, que se abre ainda mais rumo a perspectivas de um bem muito maior, aceitável somente pelo Senhor. Padre Pio, um santo do nosso tempo. Recordo mais uma vez as suas palavras quando falava que a oração é a melhor arma que temos. É a chave que abre o coração de Deus. Então, Padre Pio, rogai por nós. Papa Francisco continua ainda por entre os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo para a audiência geral desta quarta-feira, 23 de setembro, como dissemos, tempo nublado hoje na Cidade Eterna, em torno de 20 graus nesse momento, na Praça São Pedro. Nesse mês de setembro, todo mês de setembro, as audiências previstas para o Pátio São Damas. Vamos ver o que vai ocorrer no próximo mês de outubro. Catequese de hoje, sempre na temática Curar o Mundo, é a subsidiariedade e virtude da esperança. O Santo Padre concluiu a sua passagem por entre os fiéis e peregrinos, agora saúda alguns monsenhores, bispos, aqueles que estarão colaborando agora para a síntese nas várias línguas, das quais Monsenhor Ferreira, que fará em português. Recordamos, o Santo Padre faz sempre a sua catequese em italiano. E depois nós temos nessas várias línguas, ou seja, em francês, inglês, polonês, alemão, espanhol, que é o próprio Santo Padre quem faz. Temos também em português e árabe a síntese e a saudação a esses grupos linguísticos por parte do Santo Padre. Precede sempre as palavras do Santo Padre, sua catequese, a leitura sempre de um texto bíblico. Hoje é previsto carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12. O aplauso dos fiéis e peregrinos. O Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos então nos dispor a acolher a sua palavra e a receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A pace sia com voi. E agora vamos então ouvir a leitura, primeiramente em italiano, primeira carta aos Coríntios de São Paulo Apóstolo. Il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Non può l'occhio dire alla mano non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie. Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Parola di Dio. Depois do italiano teremos a leitura agora em francês. De la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi
qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Parole du Seigneur. Depois do francês, teremos agora a leitura em inglês. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. The body does not consist of one member, but of many. The eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body which seem to be weaker are indispensable. God has so composed the body, giving the greater honor to the inferior part, that there may be no discord in the body, but that the members may have the same care for one another. The word of the Lord. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios será lida agora em alemão. É o capítulo 12, versículos 14, 21, 22, 24, 25. Paulus an die Gemeinde in Korinth. Der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer erscheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wort des lebendigen Gottes. Depois da língua alemã, teremos agora o espanhol. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no los necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Palabra de Dios. Leitura agora, Monsenhor Ferreira, em português. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Não pode o olho dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem tampouco a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, quanto mais fracos parecem ser os membros do corpo, tanto mais são necessários. Deus dispôs o corpo de modo a dar maior honra ao que dela carecia, para não haver divisão no corpo e os membros terem a mesma solicitude uns para com os outros. Palavra do Senhor. Depois do português, agora a língua árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. فليس الجسد عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة، فلا تستطيع العين أن تقول لليد لا حاجة بي إليك، ولا الرأس للرجلين لا حاجة بي إليكما. لا، بل إن الأعضاء التي تحسب أضعف الأعضاء في الجسد هي ما كان أشدها ضرورة. الله نظم الجسد تنظيما فجعل مزيدا من الكرامة لذلك الذي نقصت فيه الكرامة، لئلا يقع في الجسد شقاق، بل لتهتم الأعضاء بعضها ببعض اهتماما واحدا. كلام الرب. E a última língua, polonês.
E depois teremos a catequese do Papa Francisco, que será feita em italiano. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze. Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Oto Słowo Boże. Nossa saudação a todos que estão também seguindo através das redes sociais, a você dos países lusófonos, tivemos Timor, Portugal, você Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Mas vamos agora à catequese do Papa Francisco. Começa a cair uns pingos de chuva, a previsão era de muita chuva para o dia de hoje. Esperamos que Cari fratelli e sorelle, não ocorra tão sembra forte. che il tempo Parece non que o è tempo tanto buono. não está tão bom, Vi dico buongiorno mas lo eu stesso. digo da mesma maneira, bom dia. Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, Para sairmos melhores de uma crise como a atual, que é uma crise de saúde e ao mesmo tempo social, política e econômica, cada um de nós é chamado a assumir a sua parte de responsabilidade, isto é, partilhar a responsabilidade. Devemos responder não só como indivíduos, mas também a partir do próprio grupo de pertença, do papel que desempenhamos na sociedade, dos nossos princípios e, se formos crentes, da nossa fé em Deus. Contudo, às vezes, muitas pessoas não podem participar na reconstrução do bem comum porque são marginalizadas, são excluídas, são ignoradas. Certos grupos sociais são incapazes de contribuir porque são asfixiados economicamente ou politicamente. in alcune società tante persone Em algumas sociedades, muitas pessoas di esprimere la propria não são fede, livres de expressar a sua fé e os seus valores. se le esprimono con Se, libertà, se expressam com liberdade, vão para a prisão. altrove, specialmente nel mondo Em occidentale, outros lugares, especialmente no mundo ocidental, muitos reprimem as próprias convicções éticas ou religiosas. non si può uscire dalla crisi. Mas assim não se pode sair O da crise. comunque Ou, non si contudo, può uscire migliori, não podemos sair melhores, usciremo in peggio. vamos sair piores. Affinché tutti possiamo partecipare alla cura Para que todos possamos participar no cuidado e na regeneração dos nossos povos, é justo que todos tenham os recursos adequados para o fazer. Após a Grande Depressão Econômica de 29, o Papa Pio XI explicou a importância de uma verdadeira reconstrução, o princípio de subsidiariedade. Esse princípio tem um duplo dinamismo, de cima para baixo e de baixo para cima. Talvez não entendamos o que significa isso, mas é um princípio social que nos faz mais unidos. Procurarei explicar. Por um lado, especialmente em tempos de mudança, quando indivíduos, famílias, pequenas associações ou comunidades locais são incapazes de alcançar os objetivos primários, então é justo que os níveis mais elevados do corpo social,
como o Estado, intervenham para oferecer os recursos necessários para prosseguir. Por exemplo, devido ao lockdown causado pelo coronavírus, muitas pessoas, famílias e atividades econômicas encontraram-se e ainda se encontram em sérias dificuldades, porque as instituições públicas procuram ajudar com intervenções apropriadas, sociais, econômicas, de saúde. Esta é a função do que eles devem fazer. Mas, por outro lado, os vértices da sociedade devem respeitar e promover níveis intermédios ou menores. Com efeito, é decisiva a contribuição de indivíduos, famílias, associações, empresas, todos os organismos intermédios e até das igrejas. Os próprios recursos culturais, religiosos, econômicos ou de participação cívica, eles revitalizam e reforçam o corpo social. Isto é, há uma colaboração do alto para baixo, do Estado ao povo e de baixo para cima. A instituição do povo para o alto. Este é o exercício, esse é o exercício do princípio de subsidiariedade. Cada um deve ter a oportunidade de assumir a própria responsabilidade nos processos de cura da sociedade da qual faz parte. Quando se ativa algum projeto que direta ou indiretamente diz respeito a determinados grupos sociais, esses não podem ser excluídos da participação. Por exemplo, o que você faz? Eu vou trabalhar pelos pobres. Que bom! O que você faz? Eu ensino aos pobres, eu digo aos pobres o que eles devem fazer. Isso não. O primeiro passo é fazer com que os pobres nos digam como vivem, o que eles têm de necessidade. Deixe que todos falem. E assim funciona o princípio de subsidiariedade. Não podemos deixar fora a participação essas pessoas. A sua sabedoria não pode ser posta de lado. Infelizmente, esta injustiça ocorre muitas vezes onde se concentram grandes interesses econômicos ou geopolíticos, tais como certas atividades de mineração em determinadas partes do planeta. As vozes dos povos indígenas, suas culturas e visões do mundo não são consideradas. Atualmente, esta falta de respeito pelo princípio da subsidiariedade propagou-se como um vírus. Pensemos nas grandes medidas de ajuda financeira implementadas pelos Estados. Ouvimos mais as grandes empresas financeiras do que as pessoas ou aqueles que movem a economia real. Ouvimos mais as empresas multinacionais do que os movimentos sociais. Falamos em dialeto cotidiano? Se ouve os poderosos e não os fracos. E esse não é o caminho. Não é o caminho humano. Não é o caminho que nos ensinou Jesus. Não é o princípio de subsidiariedade. Assim, não permitimos que as pessoas sejam protagonistas do próprio resgate. No subconsciente coletivo de alguns políticos, digamos assim, ou de alguns trabalhadores sociais,
C'è questo motto: tem esse lema: tutto tudo per il popolo, para o povo, niente nada con il popolo. com o povo, Dall'alto in basso, do alto para baixo, senza mas sem ascoltare la ouvir saggezza del popolo, a sabedoria do povo, senza far sem attuare fazer atuar questa saggezza essa sabedoria nel risolvere dei problemi, na in questo resolução de caso, problemas, nesse caso, nell'uscire della crisi. para sair da O crise. pensiamo anche al modo di Ou curare pensemos il também na virus. forma de Si curar o ascoltano vírus. più le grandi Ouvimos mais compagnie as grandes farmaceutiche empresas che gli farmacêuticas operatori do que sanitari, os profissionais da impegnati saúde, in prima que estão linea na linha de negli frente ospedali nos o nei hospitais campi profughi. ou nos campos de refugiados. Questa non è una strada buona. Esse não é o caminho certo. Tutti vanno ascoltati. Todos devem ser ouvidos. Tutti. Todos. Questi che sono in alto, Aqueles que estão no quelli alto, aqueles que estão embaixo. Per uscire migliori da una crisi, Para sairmos il melhores de principio uma di crise, o sussidiarietà princípio da deve subsidiariedade essere attuato deve ser implementado, rispettando l'autonomia e la respeitando a capacità autonomia di e a iniziativa capacidade di tutti, de iniciativa de todos, especialmente especialmente degli ultimi. dos últimos. Tutte le parti di un corpo Todas as partes de sono um corpo necessarie e, são come dice necessárias. San Paolo, E como diz São Paulo, ascoltato, nós quelle ouvimos parti che potrebbero as partes que sembrare podem più deboli parecer e meno mais importanti, frágeis e menos in importantes realtà sono più são, na necessarie. realidade, as mais Alla necessárias. luce di questa immagine, À luz possiamo dessa imagem, podemos dire dizer che il principio di que o princípio da subsidiariedade consente ad ognuno permite a cada di um assumere il proprio assumir o ruolo seu per próprio la cura papel e il destino no della cuidado e destino da sociedade. Attuare il principio di sussidiarietà Atuar o dà princípio da speranza. subsidiariedade dá Dà esperança. speranza in un futuro più sano, Esperança in un num futuro mais più giusto. saudável e E justo. questo futuro E esse futuro lo costruiamo insieme, vamos construir aspirando alle juntos, cose più aspirando a grandi, realidades maiores, ampliando i nostri orizzonti. alargando os nossos O horizontes ideais. insieme Ou o juntos non funziona. ou não funciona. O lavoriamo insieme Ou trabalhamos per juntos uscire dalla crisi, para sair da crise, tutti i livelli della società, todos os níveis da sociedade. o Ou non usciremo ou mai. não sairemos Non jamais. funziona. Não funciona. Uscire dalla crisi Sair da crise non significa não significa dare una pennellata dar di vernice uma alle pintura situazioni attuali perché sembrano, para a situação perché atual, sembrino que un po' pareçam più giuste. No. mais justas. Uscire dalla crisi Sair da crise significa cambiare. mudar. E il vero cambiamento O verdadeiro, lo a fanno verdadeira tutti. mudança fazem todos. Tutti gli integrati, Todos, le persone todas as che pessoas formano que il popolo. fazem Tutti. parte do povo. Todos. Tutte le professioni, Todas as tutti. profissões. E tutti insieme, E todos tutti juntos. in comunità. Todos em comunidade. Se non lo fanno tutti, Se não fizerem todos, il risultato o sarà resultado será negativo. negativo. In una catechesi precedente Numa catequese abbiamo anterior, visto vimos que come la solidarietà, a solidariedade adesso, è la via per é uscire dalla a crisi. saída para a crise. Ci unisce, Ela ci une-nos permette di trovare e permite-nos proposte solide encontrar propostas per un mondo più sólidas sano. para um mundo mais saudável. Ma questo cammino Mas di esse caminho de solidariedade ha bisogno della sussidiarietà. precisa da subsidiariedade. Qualcuno potrà dirmi, ma Alguém padre, poderia lei falar sta mais? parlando O senhor parole hoje difficili. está falando de Ma palavras questo difíceis. cerco di spiegare Por cosa isso procuro significa. expressar e explicar o que é. Solidali, Solidariedade andiamo sulla strada della sussidiarietà. que precisa da subsidiariedade. Infatti, non Com c'è efeito, vera solidarietà não há verdadeira senza solidariedade partecipazione sociale, sem participação senza il social, contributo dei sem a corpi contribuição de intermedi, organismos senza il intermédios, contributo delle famiglie, sem a contribuição das senza il contributo famílias, sem a delle contribuição das associazioni, associações, senza il contributo delle sem a cooperative, contribuição das delle cooperativas, piccole imprese, das pequenas delle empresas, espressioni della società expressões civile. da sociedade civil. Tutti devono contribuire. Todos devem contribuir, todos. Tale partecipazione Tal participação ajuda a prevenir e corrigir certos aspectos negativos da globalização e da ação dos Estados, assim como acontece no cuidado das pessoas atingidas pela pandemia. E essas contribuições, a partir de baixo, devem ser encorajadas. Quanto é bonito ver, somente um exemplo,
ver o trabalho dos voluntários nessa crise. Voluntários que provêm de todas as partes sociais. Voluntários de famílias benestantes, de famílias mais pobres, mas todos juntos, para sair. Isso é solidariedade. E isso é o princípio da subsidiariedade. Durante o lockdown, nasceu espontâneo o gesto de aplaudir. O aplauso para os médicos, enfermeiros e enfermeiras, como sinal de encorajamento e esperança. Tantos arriscaram a sua vida e deram a sua vida. Estendamos esse aplauso a todos os membros do corpo social, a todos, pela sua valiosa contribuição, por menor que seja. Mas o que poderá fazer aquele? Ouça, dar espaço para trabalhar. Consulta-o. Applaudiamo gli scartati. Aplaudamos os descartados. Que essa cultura classificam como descartados. Isto é, aplaudamos os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência. Vamos aplaudir os trabalhadores, todos aqueles que se põem ao serviço. Todos colaboram para sair da crise. Mas não nos limitemos apenas aos aplausos. A esperança é audaz. Por isso, encorajemo-nos a sonhar alto. Irmãos e irmãs, vamos aprender a sonhar alto, em grande. Não vamos ter medo de sonhar, procurando os ideais de justiça e amor social que provém da esperança. Não procuremos reconstruir o passado. Passado é passado. Esperam coisas novas. O Senhor nos diz, é uma promessa, eu farei coisas novas. Vamos nos encorajar de sonhar em grande, com esses ideais. Não procuremos reconstruir o passado, especialmente o que era iníquo e já doente, que eu já nomeei como injustiça. Construamos um futuro onde a dimensão local e global se enriqueçam mutuamente. Cada um pode dar a sua participação. Cada um deve dar a sua contribuição da sua cultura, da sua filosofia, do seu modo de pensar. Onde a beleza e a riqueza dos grupos menores e também dos grupos descartados possam florescer, a beleza, e onde aqueles que têm mais se comprometam a servir e a dar mais a quem tem menos. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco as suas palavras numa catequese muito precisa, muito densa, onde fala da subsidiariedade e virtude da esperança. Teremos agora a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês, e a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Recordando então um pouco das palavras do nosso Papa Francisco, que já no início da sua catequese nos falava que para sairmos melhores de uma crise como nós estamos vivendo nesse momento, que é uma crise que envolve a saúde, mas ao mesmo tempo é uma crise social, política, econômica, Francisco nos recordava que cada um de nós é chamado
a assumir a sua parte de responsabilidade. Nós devemos responder, dizia Francisco, não só como indivíduos, mas também a partir do próprio grupo de pertença, ou seja, também do papel que nós desempenhamos na sociedade, dos nossos princípios, e se formos crentes, da nossa fé em Deus. Portanto, o Santo Padre fala a todos. Contudo, às vezes muitas pessoas não podem participar na construção do bem comum. E por que eles não podem participar? Porque são marginalizados, são excluídos, são ignorados. Como diz o Santo Padre, a doença dessa sociedade são descartados. Certos grupos sociais são incapazes de contribuir porque são econômica ou politicamente asfixiados. Em algumas sociedades, muitas pessoas, recordava ainda nosso Papa Francisco, não são livres de expressar a sua fé e os seus valores. E quando expressam, podem acabar na cadeia. Em outros lugares, especialmente no mundo ocidental, muitos reprimem as próprias convicções éticas ou religiosas. Mas, se fizermos isso, não poderemos sair da crise. Ou, contudo, não poderemos sair melhores, disse o Papa, mas sairemos piores. Para que todos possamos participar no cuidado e na regeneração dos nossos povos, é justo que todos tenham os recursos adequados para o fazer. Após a grande depressão econômica de 29, o Papa recorda Pio XI, que explicou a importância do princípio da subsidiariedade. Mas vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Apparteniamo tutti a un unico corpo e tutte le membra di un corpo sono necessarie, ci dice San Paolo. Per uscire meglio dalla crisi attuale, vi invito a assumervi la vostra parte di responsabilità, anche se piccola, per costruire un mondo più giusto e più fraterno. Dio vi benedica. Santo Padre saudou cordialmente os peregrinos de língua francesa. Pertencemos todos a um único corpo e todos os membros de um corpo são necessários, nos diz São Paulo. Para sair melhor da crise atual, convido todos vocês a assumirem a sua parte de responsabilidade, mesmo se pequena, para construir um mundo mais justo e mais fraterno. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação, então, do Santo Padre aos fiéis e peregrinos de língua francesa. Nesse momento parou de chover. Teremos agora a síntese em inglês. Most Holy Father, the English-speaking faithful here present and those joining us through the media wish to express Recordávamos que sentiments of respect and na esteem catequese and to Francisco assure you of their prayer recordou your ministry Papa as a Pio successor XI of Peter. que após a grande depressão de 29, a depressão econômica, At the end of the audience, explicou a importância do princípio de subsidiariedade the Holy para uma Father will verdadeira then construção. impart E esse you princípio, blessing disse which you Francisco, willingly tem um duplo extend dinamismo, ou to all seja, children and de young cima para baixo the elderly e de baixo and para sick. cima. Papa, His Holiness also são intends palavras to talvez bless any religious difíceis, mas articles tentemos you have brought então for this purpose. explicar. The following Por is um a lado, summary especialmente em of the Holy tempos Father's de words mudança, this morning. disse, quando indivíduos, Dear famílias, brothers and pequenas sisters, associações ou in our comunidades continuing locais catechesis on the são effects of the incapazes de current alcançar os pandemic in the life objetivos of the primários, Church's então, social doctrine, é justo o quê? we have Que os reflected on the níveis need mais for elevados solidarity with all our do brothers and corpo sisters, social, como por exemplo o especially the Estado, poor, então, the vulnerable intervenham para and the oferecer excluded. os recursos As necessários para individuals, prosseguir. as communities and as Portanto, men quando and as women of camadas mais faith, baixas, né, we are called to work together in bringing healing and estão hope em to our dificuldade, o world. Estado deve intervir. Solidarity, Por for its exemplo, disse o part, Papa, devido ao implies lockdown respect causado for pelo the coronavírus, principle of muitas subsidiarity, pessoas, whereby famílias, every atividades level of econômicas society, from the encontraram-se state e to ainda the se encontram intermediate
em sérias dificuldades. Pelo que, então, as instituições públicas procuram ajudar com intervenções apropriadas. Mas tem o outro lado. Os vértices da sociedade devem respeitar e promover níveis intermédios ou menores. Ou seja, é decisiva a contribuição de indivíduos, famílias, associações, empresas e todos os organismos intermédios e até das igrejas. Com os próprios recursos culturais, religiosos, econômicos ou de participação cívica, eles então revitalizam e reforçam o corpo social. Cada um deve ter a oportunidade de assumir a própria responsabilidade nos processos de cura da sociedade da qual faz parte. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Mentre l'estate volge al termine, auguro che questi giorni di riposo portino a tutti pace e serenità. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Enquanto o verão está chegando ao fim, recordamos aqui no Hemisfério Norte, o verão está chegando ao fim. Nós, no Brasil, no Hemisfério Sul, estamos começando com a primavera. Quando se dirige, desejo a todos que esses dias de repouso levem a todos paz e serenidade. Sobre todos vocês e suas famílias, invoco a alegria do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die hier Temos anwesend agora a sind síntese oder em über Rundfunk und Internet alemão. teilnehmen, bekunden Ihnen Estamos aufrichtige transmitindo ao Verbundenheit, vivo do Pátio San Dankbarkeit Damaso, no Palácio Apostólico no und Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 23 de setembro. A temática de hoje, subsidiariedade e virtude da esperança. Na sua catequese, Francisco nos falava que cada um deve ter a oportunidade de assumir a própria responsabilidade nos processos de cura da sociedade da qual faz parte. Todos nós devemos estar envolvidos nesse processo de cura. E quando se ativa algum processo, algum projeto que, direto ou indiretamente, diz respeito a determinados grupos sociais, esses não podem ser excluídos da participação, porque a sua sabedoria não pode ser colocada de lado. Infelizmente, esta injustiça, disse o Papa, ocorre muitas vezes onde se concentram grandes interesses econômicos ou geopolíticos, tais como certas atividades de mineração em determinadas partes do planeta. Então, as vozes dos povos indígenas, as suas culturas e visões do mundo não são consideradas. Atualmente, essa falta de respeito pelo princípio da subsidiariedade propagou-se como um vírus. Pensemos, disse o Papa, nas grandes medidas de ajuda financeira implementadas pelos Estados. Ouvimos mais as grandes empresas financeiras do que as pessoas ou aqueles que promovem a economia real. Ouvimos mais as empresas multinacionais do que os movimentos sociais. Assim, não permitimos que as pessoas sejam protagonistas do próprio resgate. Ou pensemos também, disse o Papa, na forma de curar o vírus. Ouvimos mais as grandes empresas farmacêuticas do que os profissionais da saúde, eles que estão na linha da frente dos hospitais ou nos campos de refugiados. E o Papa disse, este, sentenciado, não é o caminho certo. Para sairmos melhores de uma crise, o princípio da subsidiariedade deve ser implementado respeitando a autonomia e a capacidade e iniciativa de todos. Saudação do Santo Padre aos nossos irmãos de língua alemã. Con i doni che ci ha dato al bene della società. Confidando nel suo aiuto, vogliamo costruire insieme un futuro pieno di speranza, giustizia e pace. Lo Spirito Santo ci accompagni sempre con la sua forza.
Herzlich heiße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache Dirige willkommen. sua saudação aos irmãos e irmãs de língua alemã. O Senhor nos convida a contribuir com os dons que Ele deu para o bem da sociedade. Confiando na sua ajuda, queremos construir juntos um futuro cheio de esperança, justiça e paz. O Espírito Santo nos acompanhe sempre com a sua força. Teremos agora a síntese em espanhol, e como já estamos acostumados, é o próprio Santo Padre, da sua língua mãe, quem faz a síntese e depois a saudação em espanhol aos fiéis de língua espanhola. Recordamos, para sairmos melhores de uma crise, recordamos ainda as palavras do Papa, o princípio da subsidiariedade deve ser implementado, respeitando a autonomia e a capacidade de iniciativa de todos, especialmente dos últimos. Todas as partes de um corpo são necessárias. E como diz São Paulo, as partes que podem parecer mais frágeis e menos importantes são, na realidade, as mais necessárias. Vamos ouvir o Santo Padre na sua língua mãe. A crise atual no es solo crisis sanitaria, sino también crisis social, política y económica. Para salir de ella, todos estamos llamados individual y colectivamente a asumir nuestra propia responsabilidad. Pero constatamos, sin embargo, que hay personas y grupos sociales que no pueden participar en esta reconstrucción del bien común, porque son marginados, excluidos, ignorados, y muchos de ellos sin libertad para expresar su fe y sus valores. La palabra de Dios que hemos escuchado nos recuerda cómo todas las partes del cuerpo, sin excepción, son necesarias. A la luz de esta imagen de San Pablo, vemos también cómo la subsidiariedad es indispensable porque promueve una participación social a todo nivel que ayuda a prevenir y corregir los aspectos negativos de la globalización y de la acción de los gobiernos. Por eso el camino para salir de esta crisis es la solidaridad, que necesita ir acompañada de la subsidiariedad, que es el principio que favorece que cada uno ejercite el papel que le corresponde en la tarea de cuidar y preparar el futuro de la sociedad en el proceso de regeneración de los pueblos a los que pertenece. Nadie puede quedarse fuera. La injusticia provocada por intereses económicos o geopolíticos tiene que terminar y dar paso a una participación equitativa y respetuosa. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Eran tantos hoy. En estos días se han cumplido 5 años de mi viaje apostólico a Cuba. Saludo a mis hermanos obispos y a todos los hijos e hijas de esa amada tierra. Les aseguro mi cercanía y mi oración. Pido al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que los libre y alivie en estos momentos de dificultad que atraviesan a causa de la pandemia. Y a todos que el Señor nos conceda construir juntos, como familia humana, un futuro de esperanza, en el que la dimensión local y la dimensión global se enriquezcan mutuamente, florezca la belleza y se construya un presente de justicia donde todos se comprometan a servir y a compartir. Que Dios los bendiga a todos. Depois da saudação aos fiéis de língua espanhola, teremos agora com o Monsenhor Ferreira a síntese em português e a saudação aos fiéis de língua portuguesa. Os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência
e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Vimos numa catequese anterior que o caminho para sairmos da pandemia do Covid-19 é a solidariedade. Esta une-nos, permitindo assim encontrar propostas mais consistentes para um mundo sadio. Mas o caminho da solidariedade precisa da subsidiariedade. Com efeito, não há verdadeira solidariedade sem participação social, sem a contribuição dos entes intermédios, famílias, associações, cooperativas, pequenas empresas, as várias expressões da sociedade civil. Estas contribuições, a partir de baixo, ajudam a prevenir e corrigir certos aspectos negativos da globalização e da intervenção do Estado. Construamos um futuro onde as dimensões local e global se enriqueçam mutuamente, onde possa florescer a beleza e riqueza dos grupos menores. Aqui reside um dos motivos fortes da nossa esperança. Para sairmos melhores desta crise, é preciso implementar o princípio da subsidiariedade, respeitando a autonomia e a capacidade de iniciativa de todos, especialmente dos últimos. Pois todos os componentes do corpo são necessários. Mas, como ouvimos na leitura inicial de São Paulo, os membros que parecem mais fracos e menos importantes, na realidade, são os mais necessários. À luz desta imagem, podemos dizer que o princípio da subsidiariedade permite a cada um assumir a sua parte de responsabilidade na cura e regeneração da sociedade a que pertence. Apostemos nestes ideais de justiça e amor social que sustentam a esperança. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes da língua portuguesa. Saluto cordialmente i pellegrini e ascoltatori di lingua portoghese e vi incoraggio a cercare sempre lo sguardo della Madonna che conforta quanti sono nella prova e tiene aperto l'orizzonte della speranza. Nell'affidare voi e le vostre famiglie alla sua protezione, invoco su tutti la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos e ouvintes da língua portuguesa e animo-vos a procurar sempre o olhar de Nossa Senhora, que conforta todos aqueles que estão na provação e mantém aberto o horizonte da esperança. Enquanto vos entrego, vós e as vossas famílias, à sua proteção, invoco sobre todos a bênção de Deus. E assim, então, a saudação do Santo Padre aos fiéis e peregrinos de língua portuguesa. Papa que nos anima por procurar sempre o olhar de Nossa Senhora, que conforta todos aqueles que estão na provação e mantém aberto o horizonte da esperança. Agora, a síntese em árabe e depois em polonês. Santo Padre nos recordava nas suas palavras, como também podemos ouvir na síntese,
Numa catequese anterior, vimos que a solidariedade é a saída para a crise, né? Ela une-nos e permite-nos encontrar propostas sólidas para um mundo mais saudável. Mas esse caminho, nos disse ainda o Santo Padre, esse caminho de solidariedade precisa da subsidiariedade. De fato, não há verdadeira solidariedade sem participação social, sem a contribuição também de organismos intermédios, ou seja, da família, das associações, das cooperativas, das pequenas empresas, expressões da sociedade civil, ou seja, de todos. Tal participação ajuda a prevenir e corrigir certos aspectos negativos da globalização e da ação dos Estados, assim como acontece no cuidado das pessoas atingidas pela pandemia. Essas contribuições a partir de baixo devem ser encorajadas. Todos devem ter voz. Recorda. Todos devem ser ouvidos. Durante o lockdown, o gesto de aplaudir o Papa recordava os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras, nasceu espontaneamente como sinal do encorajamento e esperança. Entendamos esse aplauso, estendamos esse aplauso a todos os membros do corpo social pela sua valiosa contribuição, por menor que seja. Aplaudamos os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência, disse o Papa, os trabalhadores, todos aqueles que se põem ao serviço. Mas não devemos nos limitar apenas ao aplauso. A esperança é audaz. Por isso, vamos nos encorajar a sonhar alto, procurando os ideais de justiça e amor social que provém da esperança. Não procuremos, isso é importante, não procuremos reconstruir o passado, especialmente o que era iníquo e já doente. Mas temos que construir um futuro onde a dimensão local e global se enriqueça mutuamente. Não olhar para o passado, mas olhar para a frente. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. La parola di Dio rimane l'unico approdo sicuro. La guida è la fonte del vigore necessario per affrontare con autentica speranza le sfide della vita e per contribuire alla costruzione della casa comune. Il cristiano è pertanto chiamato alla vita, non alla disperazione, perché l'ultima parola è quella di Dio, non quella degli uomini. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة Saudação do Santo العربية Padre aos fiéis de língua árabe. Em meio às dificuldades em que vive o mundo de hoje, a palavra de Deus permanece o único porto seguro, guia e fonte do vigor necessário para enfrentar com autêntica esperança os desafios da vida e para contribuir à construção da casa comum. O cristão é, portanto, chamado à vida, não ao desespero, porque a última palavra é a de Deus e não a dos homens. O Senhor abençoe todos vocês, os proteja sempre de todo o mal. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. E agora a última síntese que nós teremos é em polonês. E a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Para concluir mais uma vez as palavras do Santo Padre, construamos um futuro onde a dimensão local e global se enriqueçam mutuamente, onde a beleza e a riqueza dos grupos menores possam florescer, e onde aqueles que têm mais se comprometam a servir e a dar mais a quem tem menos. A eutanásia é um crime contra a vida. Samaritanos Bônus, Carta da Congregação para
A doutrina da fé, aprovada pelo Papa e publicada ontem, reitera a condenação a todas as formas de eutanásia e de suicídio assistido, levando em conta os casos dos últimos anos. Incurável não é jamais sinônimo de incuidável. Os que sofrem de uma doença em fase terminal, como os que nascem com uma previsão de sobrevivência limitada, têm o direito de ser acolhido, cuidado, rodeado de afeto. A Igreja se opõe à obstinação terapêutica, mas reforça, como ensinamento definitivo, que a eutanásia é um crime contra a vida humana e que qualquer cooperação formal ou material imediata a um tal ato é um pecado grave que nenhuma sociedade, que nenhuma autoridade pode legitimamente impor ou permitir. Temos isso, então, em Samaritanos Bônus, essa carta da Congregação para a Doutrina da Fé, sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida, recordamos, aprovada pelo Papa Francisco em junho passado e publicada ontem, 22 de setembro. O texto reafirma a posição já expressa várias vezes pela Igreja sobre o assunto e tornou-se necessário, então, a publicação devido à multiplicação de casos de crônica e ao avanço da legislação que, em um número crescente de países, autoriza a eutanásia e o suicídio assistido de pessoas gravemente doentes, mas também dos que vivem sós ou com problemas psicológicos. E o objetivo da carta é fornecer, então, indicações concretas para atualizar a mensagem do bom samaritano. Também quando a cura é impossível, improvável, o acompanhamento médico, enfermeiro, psicológico, espiritual é um dever imprescindível, já que o oposto constituiria, então, o desumano abandono do doente. Curar, se for possível, cuidar sempre. Essas palavras de São João Paulo II explicam que incurável não é jamais sinônimo de incuidável. Agora, a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Sono tanti qui. Tra poco benedirò una campana che si chiama La Voce dei Non Nati, commissionata dalla Fondazione Sia la Vita. Essa accompagnerà gli eventi volti a ricordare il valore della vita umana dal concepimento alla morte naturale. La sua voce risvegli le coscienze dei legislatori e di tutti gli uomini di buona volontà in Polonia e nel mondo. Signore, unico e vero donatore della vita, benedica voi e le vostre famiglie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Santo Padre saúda então todos os poloneses. Dentro de alguns instantes vou abençoar um sino que se chama A Voz dos Não Nascidos, solicitada pela Fundação Sim à Vida. Ela acompanhará os eventos dirigidos a recordar o valor da vida humana, da concepção à morte natural. A sua voz desperte as consciências dos legisladores e de todos os homens de boa vontade na Polônia e no mundo. O Senhor, o único e verdadeiro doador da vida, abençoe vocês e suas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Santo Padre irá abençoar um sino. Recordamos que tem o nome A Voz dos Não Nascidos, que foi solicitada pela Fundação Sim à Vida. Esse sino irá acompanhar, como diz o Santo Padre, na sua saudação, os eventos que serão realizados para recordar o valor da vida humana, da concepção à morte natural. Estamos indo já para a conclusão da audiência geral desta quarta-feira. O Santo Padre irá dirigir a última palavra aos fiéis de língua italiana. Vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber assim a sua bênção apostólica. Mi volgo
un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana. É a grande maioria. Tutti incoraggio a progettare il proprio futuro. Encorajo todos a projetarem o seu futuro como um generoso serviço a Deus e ao próximo. Meu pensamento vai, enfim, como de habitude, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. La testimonianza di fede e di carità que animou São Pio de O Pietrelcina, testemunho de fé e de caridade que animou São Pio de Pietrelcina e que hoje fazemos memória, seja para cada um convite a confiar sempre na bondade de Deus, aproximando-se com confiança ao sacramento da reconciliação, do qual o santo do Gargano, incansável dispensador da misericórdia divina, foi assíduo e fiel ministro. Muito obrigado. E vamos então cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hovisco, sin nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. E assim, com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão dessa transmissão ao vivo do Pátio San Damaso no Vaticano. A você que está seguindo através das redes sociais, compartilhe com seus amigos, recordando que próxima quarta-feira estaremos novamente com vocês. Terminamos com as palavras do Santo Padre. Construamos um futuro onde as dimensões local e global se enriqueçam mutuamente, onde possa florescer a beleza e a riqueza dos grupos menores. Aqui reside um dos motivos fortes da nossa esperança. Para sairmos melhores dessa crise, é preciso implementar o princípio da subsidiariedade, respeitando a autonomia e a capacidade de iniciativa de todos, especialmente dos últimos. Uma boa quarta-feira a todos vocês. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.